Nosso abraço fraterno a todos. Que a paz de Jesus cada vez mais se consolide dentro de nós. Como a Cláudia já nos mencionou, estamos dando início a uma semana temática muito importante, como todas as outras do ano todo, mas essa de uma importância especial para nós, que nos lembra a importância de nós darmos um destaque maior a essa passagem tão grandiosa que está no Evangelho do Cristo e que muitas vezes ela é lida de uma forma superficial e que não se tira as lições que estão contidas nela. Então o convite a partir de hoje até o próximo sábado é estudarmos juntos sobre o Sermão da Montanha, ou como Sérgio Lopes coloca na sua obra, o Código do Monte. Na apresentação desta obra de Sérgio Lopes, Haroldo Dutra Dias, um pesquisador espírita que conhece profundamente o Evangelho, porque fez inclusive a tradução do grego para o português, ele nos diz, apresentando a obra do Sérgio, de que o Sermão do Monte representa a vigorosa declaração de princípios com vistas à regeneração de todo o mundo. Código do Monte, declaração de princípios para a regeneração de todo o mundo. O código ético-moral de alcance universal. Foi enunciado num pequeno lugar, às margens do Tiberíades. Mas, não só enunciado, foi sobretudo exemplificado por Jesus em todos os lances de sua vida, dos momentos mais singelos aos mais desafiadores. Continua Haroldo, dizendo que a voz do monte foi tecida com pensamentos, palavras, atitudes e ações concretas deste mestre incomparável. Se começarmos a olhar por esse ângulo do Código do Monte, do Sermão do Monte, vamos abarcando um pouco mais daquilo que ele vem nos passar, da importância que ele tem para a nossa vida e para a nossa felicidade. O conteúdo do Sermão do Monte intriga até hoje a filósofos, pensadores e religiosos. E há várias interpretações feitas a respeito destas bem-aventuranças, como falava Jesus do Sermão do Monte. E nenhuma delas é definitiva. Nem muito menos o Sérgio Lopes procura, na sua humildade, dizer que de forma nenhuma essa é definitiva, porque há muita coisa a aprender ainda. Mas muitas delas, e uma grande parte delas, tem belíssimas lições para nós. Talvez pelo olhar de um não cristão. Não cristão porque ele não era com o rótulo da religião cristã. Mas, pela sua vivência, com certeza um cristão, resume bem o que é o Sermão do Monte. É Mahatma Gandhi quem nos diz: se todos os livros da humanidade se perdessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Esse é um olhar de um não cristão desse tratado, como diz Sérgio Lopes, das virtudes, desse tratado da busca da felicidade para todos nós. Vamos ler em Mateus especialmente, onde está aprofundado esse Sermão do Monte, no capítulo 5, o que Jesus quis nos mostrar como para a posteridade, não somente para o povo daquela época, com certeza, porque o governador do nosso orbe não veio falar para algumas pessoas que estavam naquele momento reencarnadas, mas para toda a humanidade que viria ainda nas reencarnações futuras o aprendizado da felicidade.
Começa Mateus dizendo assim, no seu capítulo 5. Vendo as turbas, subiu ao monte. E após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Nós vamos se aproveitar um pouco desta obra, Luz Imperecível, organizada por Honório Onofre Abreu, lançada pela União Espírita Mineira, onde ele nos convida a fazer uma leitura mais profunda do Evangelho do Evangelho de Cristo e nos dá um estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, eles faziam um estudo como se chamava na miudeza, pegando uma frase e estudando aquela frase. O que aquilo queria dizer? Nós não vamos ter a oportunidade de fazer isso, mas apenas dar uma ideia de como é feito ainda hoje esse estudo pelos companheiros. E ele dizia que quando nós vamos ler alguma coisa no Evangelho, nós temos que fazer 4 perguntas básicas. Quem, onde, quando e como. Vendo essa introdução, que nós falamos de Mateus, a quem Jesus falava? E fala ali no texto que ele falava aquela turba, vendo aquela multidão. Jesus estava falando para a humanidade inteira. Quando fala na turba, na multidão, é para todos nós. Então o Sermão do Monte não é um discurso para aquele povo, para os cristãos, mas para toda a humanidade, sem exceção. A resposta à pergunta onde, Mateus diz que Jesus subiu no monte. E isso tem um significado muito importante. Quando está no Evangelho a subida a algum local, no caso subir ao monte, significa um momento de elevação do espírito. Então, quando sempre nós vamos ler no Evangelho, subiu, ascendeu, é porque ali está dando algo de profundidade para o espírito imortal. Então, essa passagem do Sermão do Monte, quando Jesus subiu no monte, não é um momento onde ele vai fazer admoestações, alertas ou reprimendas, mas vai dar um discurso que servirá, e serve até hoje, para a elevação da alma, para a elevação do espírito. Dizia ainda no texto, e seus discípulos estavam próximo a ele. Quando estamos próximos a Jesus, nós somos também seus discípulos. E o caso da proximidade é simbólica. A proximidade é a proximidade espiritual, não física. Quando estamos próximos a Jesus, quando estamos absorvendo, entendendo e vivenciando os seus ensinamentos. E somos, como apóstolos de Jesus, aqueles que levaremos a sua mensagem. Não através de discursos, de palestras, de livros, mas através da nossa vivência e do nosso exemplo. Quando aconteceu esse discurso, esse Sermão do Monte? Mateus, um pouquinho antes do capítulo, no capítulo 4, o item 25, ele nos diz que o sermão aconteceu após curas e pregações de Jesus. E ele nos diz o seguinte: e seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então Jesus primeiro fez uma preparação, se tornou conhecido de uma grande parte daquele povo, para aí então proferir o seu maior discurso, aquele que nós estamos até hoje estudando, das bem-aventuranças. E como aconteceu? A quarta pergunta, nos incentivada por Honório no livro Luz Imperecível,
diz que após assentar-se e abrindo a sua boca. Abrir a sua boca, diz-nos Haroldo, quando fez a tradução do Evangelho do Novo Testamento, diz que é uma expressão idiomática, que serve para introduzir um discurso formal. Então era algo muito importante que Jesus iria dizer. Esse assentar-se e abrir a sua boca significa uma postura de calma, mas ativa. É uma postura adequada para introduzir um discurso que objetiva conduzir o homem à felicidade. Esse discurso tem esse propósito, nos introduzir no caminho da felicidade. E o que disse o discurso de Jesus? É o discurso das bem-aventuranças. E bem-aventurança quer dizer felicidade. Bem-aventurados são os felizes. Os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Os aflitos, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados esses, que já estão conquistando essas virtudes. Sérgio Lopes, como a Cláudia nos informou, é psiquiatra, espírita, expositor, que andou já por diversas partes do planeta. E nesse livro, O Código do Monte, ele faz uma leitura muito especial das bem-aventuranças, como um caminho a ser percorrido por todas as criaturas. Qual é o caminho? O caminho das virtudes. E todas as principais virtudes que nos levam à felicidade são apresentadas por Jesus no seu sermão de uma forma poética, metafórica. E cada virtude, quando vamos ler a obra de Sérgio Lopes, são aquelas qualidades, aquilo que temos que buscar com toda a nossa força, aquilo que ainda está, muitas vezes, em germe dentro de nós. Algumas adormecidas essas qualidades, outras já um pouco mais fortalecidas. Porque é através da aquisição dessas qualidades que nós atingiremos a plenitude espiritual, ou seja, a felicidade, as bem-aventuranças. Logicamente entendemos, hoje à luz da doutrina espírita, que essa plenitude só será adquirida e conquistada após as inúmeras experiências reencarnatórias. Então, de tempos, nós vamos adquirindo uma virtude, daqui a pouco outra, e assim vamos aos poucos conquistando esta plenitude, essa paz interior. E Sérgio Lopes, dentro da sua veia profissional, faz uma reflexão psicológica dessas virtudes. Dentro dessa ótica, dessa prática psiquiátrica que ele tem, junto ao ser humano que sofre. Então, se nós entendemos que as bem-aventuranças, essas virtudes nos trarão a felicidade, contrapondo a isso, entendemos que a nossa infelicidade, o nosso sofrimento, está por não termos seguido ainda as bem-aventuranças do Evangelho do Cristo. Cada bem-aventurança, uma virtude. Os pobres de espírito, nos remetem à virtude da humildade, que, como diz Sérgio Lopes, a virtude básica para nós alavancarmos e sairmos do estágio de animalidade para adentrarmos no estágio de humanidade. Os aflitos, como diz a parábola, a mensagem, o sermão, nos remete à virtude da resignação, bem compreendida à luz da doutrina espírita como o consolo ativo, não a resignação
pacata, ou pacífica, melhor dizendo, não. Aquela resignação acomodada, mas a resignação ativa, entendendo de que o que é possível modificar, nós temos que fazer. Quando Jesus fala dos mansos, nos remetemos à mansuetude, virtude ainda que merece um esforço maior de cada um de nós. Nos tornarmos pacíficos. Aqueles que enfrentam as agruras do mundo, as ofensas do outro, e procuram não mais revidar. Os mansos devemos ser nós. Aquele que não leva a discórdia adiante. Sermos pacíficos. Fome e sede de justiça nos remete à virtude da fé. E a fé nos significa fidelidade, convicção. Termos a certeza de que o Pai existe, que as suas leis são justas e sábias. Então, com fé, nós perseguimos a justiça, a equanimidade, a solidariedade para com todos. Quando nos fala dos limpos de coração, nos remete a uma pureza, a uma simplicidade em viver, em servir, em ser simples, que é o contrário do que ser simplório. Simples é viver em conformidade com as leis de Deus, com as leis que Cristo nos mostra, em conformidade com o mundo e com a natureza. Quando ele fala dos pacificadores, é um passo além. Nos remete à virtude do altruísmo. Porque nós já podemos ser já pacíficos. Mas o pacificador é aquele que leva a paz para fora. Enquanto o pacífico está construindo dentro de si, o pacificador já está externando essa paz aos outros. E por fim, perseguidos por causa da justiça, nos remete à virtude da caridade. E diz Sérgio Lopes, o ápice das virtudes. É quando nós já temos dentro de nós uma construção muito sólida das virtudes, e nós exercitamos a caridade de uma forma simples, humilde, com paz, levando consolo, e não esperando nada em troca, completamente desinteressada. Isso que nós falamos agora é apenas umas pinceladas para nós acompanharmos as palestras ao longo da semana. A profundidade de cada bem-aventurança será tratada. Se não pudermos acompanhar fisicamente aqui, acompanhemos pela TV, que será transmitida ao vivo, e depois também será gravado. Mas essas qualidades certamente não são conquistadas de uma forma linear. Primeiro uma, depois a outra, depois a outra. Nem progressiva. Nós vamos conquistando virtudes, às vezes num ponto mais fortalecidas, na outra um pouco menos, mais enfraquecidas. Mas todas estão interligadas. Isso que é o bonito. Se nós já conseguimos conquistar algo de humildade, já conseguimos tornar um pouco mais pacíficos. E talvez um pouco mais também pacificadores. Então as virtudes, elas são um conjunto que nós vamos aos poucos construindo dentro de nós. Mas depende do nosso esforço. Nós não podemos ficar acomodados. O esforço é que faz essa conquista se consolidar dentro de nós. Porque se nós nos acomodarmos, aí vem o outro lado, o contrário é a bem-aventurança, as aflições, o sofrimento, a nos cutucar para sairmos da comodidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, os Espíritos nos dizem que na balança divina são iguais todos os homens. Somos todos iguais perante Deus. Mas só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Nós nascemos simples e ignorantes. Não há privilégio para nenhum de nós. Mas à medida que vamos
adquirindo, exercitando as virtudes, nós vamos nos destacando nesse processo de evolução. E esse destaque não leva-nos a orgulho nenhum, porque esse compromisso só nos remete a um trabalho ainda mais profundo de auxiliar até aqueles que ainda não entenderam a mensagem do Cristo e não compreenderam de que a bem-aventurança é essa conquista da virtude interna. O Sermão do Monte, tão bem analisado por Sérgio, é esse verdadeiro tratado de felicidade possível ao homem na terra. Isso aqui a gente fica imaginando, não, mas isso aqui é para quando eu ser um espírito perfeito, um espírito de luz, um espírito bom. Não. Jesus não ia dizer algo que não estaria acessível à nossa vivência. Então isso é possível para nós vivermos na terra. Se não ainda coletivamente, como uma sociedade pacífica e solidária, de certa forma, individualmente, trabalhando dentro de si. Porque quando um trabalha, outro trabalha e outro trabalha, as bem-aventuranças, logicamente isso se fortalece na sociedade. E vocês imaginam, e sabem disso, quantas reencarnações nós estamos buscando a felicidade. Porque é o objetivo de todos nós. Ninguém em sã consciência que não está com uma perturbação mental diz, não, eu quero ser infeliz, eu gosto de sofrer. Não. Todo mundo quer ser feliz, quer ser bem-aventurado. O grande problema é onde nós vamos buscar essa felicidade. E nós já buscamos por todos os caminhos dos prazeres efêmeros que o mundo nos apresenta. Mas nós não encontramos. Hoje estamos sendo convidados mais uma vez, à luz da doutrina espírita, a reler o Evangelho do Cristo, para compreender que a felicidade é possível e cabe a cada um de nós nos esforçarmos. Então é fundamental estudarmos esse Sermão da Montanha, lendo o texto de Mateus no Evangelho, lendo o Código do Monte do Sérgio, acompanhando as palestras e tantas outras obras que nos acrescentam, que nos trazem uma visão maior. O que o Evangelho do Cristo tem em simplicidade, ele tem em profundidade. E nós vamos ver quantos homens e mulheres de bem exemplificaram esse Sermão do Monte na sua vivência, no seu dia a dia. Começando com aquele que já citamos, Mahatma Gandhi, o maior cristão sem ser seguidor do Cristo, nos títulos religiosos que nos damos aqui no planeta. Martin Luther King, outro exemplo grandioso de vivência das bem-aventuranças, de vivência do Evangelho. Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, aqui da Bahia, contemporânea nossa, vivemos junto com ela no mesmo planeta ao mesmo tempo, já desencarnada agora. Chico Xavier, grande ícone, que nos serve de um exemplo para olharmos e seguirmos. Vivenciou as bem-aventuranças. Quinta-feira última desencarnou um dos grandes ícones também, Nelson Mandela. Na sua vida, e vejam que todos eles não começaram no ápice da vivência do Evangelho. Tiveram seus equívocos iniciais, mas à medida que foram evoluindo, foram crescendo, foram se desenvolvendo, absorveram a mensagem. Nelson Mandela também um não cristão, naquilo que nós entendemos como cristianismo, como religião, mas com certeza um dos maiores cristãos. E da mesma África, vamos trazer um outro exemplo. Albert Schweitzer, que era europeu, nasceu no que então era a Alemanha, hoje fazendo parte da França. Um homem de intelectualidade muito destacável. Foi um dos grandes músicos, intérpretes de Bach, teólogo, uma intelectualidade da sua época. Quando despertou para o verdadeiro trabalho com o Cristo,
Ele resolveu sair da sua comodidade da Europa e foi para Gabão, na África, viver com aquela comunidade humilde, sem intelectualidade, mas que ainda tinha uma simplicidade dentro de si. Albert Schweitzer ganhou o prêmio Nobel em 1952 e morreu aos 90 anos em 1965. Como uma ironia do destino, ele era primo de Jean-Paul Sartre, que foi um dos maiores materialistas do século XX, um filósofo francês. E ele foi o contraponto de Jean-Paul Sartre. Neste livro, De Jesus para os que Sofrem, de Clóvis Tavares, ele conta uma história de Albert Schweitzer, que eu vou lê-la, porque ela é muito rica de detalhes. E ele nos conta aqui, Clóvis Tavares, de que Albert Schweitzer fez um método prático para anunciar o Evangelho e a moral do Cristo para aquele povo que ainda não conhecia, nem tinha ouvido falar nos patriarcas, nos profetas, e muito menos em Jesus. E como levar a este povo a mensagem rica do Evangelho, a profundidade do Evangelho, para aqueles que eram pescadores, bananeiros, pobres agricultores, velhos, mulheres, crianças, uma imensa multidão de angustiados filhos de Deus, que estavam no meio da floresta africana. Mas ele quis levar o Evangelho a este povo. Lá ele fundou hospitais, comunidades, um trabalho riquíssimo que vale a pena a gente ler sobre a vida dele, quem ainda não a conhece. Então, Albert apresentava Jesus como aquele que traz a paz com Deus. Como ele chegava aos corações deste povo simples, com a mensagem do Cristo. Então, ele falava de maneira prática, concreta, objetiva, para poder se fazer entendido por aquele povo. Quando ele falou daquela conhecida passagem, quando Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7 vezes? Ele faz uma interpretação riquíssima, que eu espero que vocês escutem e procurem trazer nós para o nosso dia a dia. Então ele dá um exemplo. A grande pergunta de Simão Pedro a Jesus: se era suficiente perdoar até 7 vezes? A resposta de Jesus tinha que ser interpretada para aquele povo. Não uma conceituação doutrinária, filosófica, mas coisas do dia a dia. Então ele usava o exemplo cotidiano daquele povo aonde ele vivia, na África. Então ele contava uma história assim nas suas pregações. No seu caminho, aparece alguém que não é uma boa pessoa. Essa pessoa insulta você. Jesus ensina que se deve perdoar. E por isso, você fica calado. Mais tarde, uma cabra do vizinho come as bananas do seu almoço. Em lugar de discutir, você diz somente que a culpa é só da cabra dele. E que não é justo, e que é justo, melhor, que ele lhe dê outras bananas. Agora, se ele não concordar, você sai em silêncio. Lembrando que Deus faz as bananeiras produzirem tantas bananas em sua roça, que não vale a pena brigar por algumas delas. Horas depois, você descobre que um companheiro que levou suas 4 cargas de banana para vender na feira, só lhe entrega o dinheiro correspondente a 3 cargas, garantindo que foi só isso que você lhe entregou. Então, você tem vontade de dizer abertamente que ele é um mentiroso. Mas você pensa em certas mentiras que só Deus sabe. E que você também precisa do perdão de Deus. Você volta para sua cabana em silêncio, sem nada lhe responder.
Quando você vai acender o fogo, descobre que alguém levou parte da sua lenha, daquela lenha que você conseguiu juntar ontem no mato. Uma vez mais, lembrando Jesus, você força seu coração a perdoar, deixando de procurar o ladrão para entregar ao chefe da aldeia. À tarde, quando você vai trabalhar na roça, descobre que alguém carregou a sua boa faca de corte e deixou no lugar dela uma velha faca cheia de dentes que você sabe de quem é. Você pensa então que já perdoou 4 vezes e também pode perdoar a 5ª. Você pensa então que foi um dia cheio de coisas desagradáveis. No entanto, você se sente feliz, como se vivesse um dia tranquilo. Por quê? Porque seu coração está alegre. Está alegre porque você obedeceu a Jesus. À noite você resolve pescar. Não encontra o seu archote. Você fica com raiva e pensando em tudo que aconteceu. Acha que já perdoou demais nesse dia. Porém, Jesus, o Senhor, domina mais uma vez seu coração. Você pede a um amigo um facho emprestado e desce para o rio. Lá chegando, você não encontra a sua velha canoa. Alguém foi pescar com ela. Revoltado, você se esconde atrás de uma árvore, com a ideia de se apossar de todo o peixe conseguido por aquele homem abusador, quando ele voltar, e depois entregá-lo ao chefe do distrito. Mas, enquanto você espera, seu coração novamente começa a falar, e repete muitas vezes o que Jesus ensinou. Lembra que Deus não pode perdoar nossos pecados se nós não perdoarmos os nossos semelhantes. E quando o homem intruso finalmente volta, você sai de trás da árvore e lhe diz que Jesus forçou você a deixá-lo ir embora e em paz. E não exige a entrega dos peixes. Mas creio que ele lhe entregará os peixes, espantado pelo fato, para ele ainda incompreensível, de você não querer brigar com ele. Continua Albert Schweitzer. Você vai então para a sua cabana, muito feliz, mas muito feliz mesmo, por ter conseguido perdoar 7 vezes, e até um pouco orgulhoso disso. Mas, se nesse mesmo dia, Jesus chegasse à sua aldeia, e você passasse diante dele, pensando que ele iria elogiá-lo, Jesus diria apenas, como disse a Pedro, que não basta perdoar 7 vezes, que é preciso perdoar mais 7 e muitas vezes mais, para que Deus também possa perdoar os seus muitos pecados. Albert diz que quando ele encerrava essa prédica, esse discurso, as pessoas ficavam de olhos fechados, meditando sobre aquela mensagem tão simples, mas tão bela do Cristo, trazida naquela vivência do dia a dia deles. Depois, ficavam meditando, davam-se as mãos e iam embora em silêncio. Essa história, simples, mas profunda, como o Evangelho, remete-nos a revivermos, dentro da nossa mente, primeiramente, os nossos fatos e atos do dia a dia, para vermos efetivamente se estamos dizendo-nos cristãos da boca para fora, ou efetivamente estamos construindo dentro de nós o reino de Deus, o reino da paz, o reino da tranquilidade, o reino da consciência tranquila. Quando estudarmos o Código do Monte, vale a pena meditar sobre cada bem-aventurança, para ver por que ainda não nos sentimos felizes. Qual das bem-aventuranças, ou quais, ainda está muito fraca dentro de nós? Qual é aquela que eu tenho que dar uma atenção maior? Qual daquela virtude que eu ainda não tenho nada dela e que eu tenho que me esforçar ainda mais? Isso só vamos saber
através do nosso autoconhecimento, dessa busca interior para vermos que patamar da evolução estamos. E esse autoconhecimento jamais é um convite a nos compararmos com o outro, mas sempre uma comparação conosco mesmo. Aproveitamos bem esta obra, a semana temática, esse mês de dezembro que nos remete a uma viagem interior mais profunda, para aproveitarmos bem o nosso tempo da nossa encarnação. Quem sabe até quando vamos estar aqui? Então, quanto bem aproveitado o tempo, com certeza vai fazer uma diferencial na nossa felicidade futura, mas também na nossa felicidade presente. Que Jesus ampare a todos nós.